Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Shalom, bom dia, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Vamos falar mais um pouquinho a respeito do sangue de Jesus, amém? Amém. Nós cremos que o Senhor está neste lugar, Ele está trabalhando, vamos orar. Papai, é o teu sangue, Senhor, é o teu Louvado seja o sangue. nome de Sangue é a Jesus. vida de Deus e nós nos deleitamos porque tu nos deste a tua vida, Pai. Não foi por ouro nem por prata, o Rei da Glória, como Pedro pôde dizer ali para gente, ó Pai querido, que tu nos resgataste do vão legado dos nossos pais, ó Rei da Glória. Sim, Jesus. Sim, Pai querido, os nossos pais, os nossos ancestrais, Senhor, deixaram um vão legado para nós, um legado de iniquidade, transgressão, pecado. Mas Sim, graças Jesus. a Deus pelo teu sangue que nos comprou, nos resgatou, nos redimiu, nos libertou, nos santificou e temos um caminho de volta para Deus. Glória a Então, Deus. muito obrigada, Senhor. Queremos, ó Rei da Glória, te engrandecer, te agradecer por esta obra tão tremenda em nossas vidas. Tu és o Graças a Senhor. E Deus. cremos que grandes coisas tu estás fazendo no nosso meio. Sim, Espírito da Jesus. verdade, somos dependentes de ti. A tua palavra nos diz que tu nos revelarias o Cristo. Sim, Então, Jesus. revela-nos o Cristo vivo, para que possamos caminhar nele, para a honra, glória e louvor do nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, hoje, queridos, nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do sangue de Jesus, não é? Nós falamos ontem a respeito do Senhor ter transpirado sangue, né, das gotas ali, para fazer a troca, a substituição perfeita do nosso suor, do nosso esforço, daquilo que nós podemos produzir com a obra das nossas mãos. Ele trocou, ele conquistou a nossa vontade, ele conquistou uma natureza nova para nós e ele conquistou o poder de estarmos sempre ligados ao Pai para produzirmos tudo aquilo que o Pai deseja que nós venhamos a produzir. Amém? Então foram trocas tremendas do sangue de Jesus através do seu suor ali para as nossas vidas. Aí depois, amados, nós prosseguimos e falamos das dores de Jesus. Através das dores de Jesus nós fomos livrados da escravidão. Quando Jesus estava apanhando ali nas suas costas, e até no estudo está marcado isso e a gente nem abordou, não é? Mas o escravo, o lugar que ele mais apanha, amados, é nas costas, não é? E ali Jesus Cristo apanhou nas costas para tirar de nós toda a escravidão, das feridas, das dores, daquilo que vem para nos paralisar, nos deter nas machucaduras. Às vezes, amados, precisamos entender, eu estava fazendo uma revisão das próximas aulas, não é? E eu vi ali quanta autoridade mesmo Deus deu para nós. E aí depois eu fui ver as armas de guerra que o intercessor, o combate, não é? Amém, querida. Deus abençoe. Muito obrigada. Glória a Deus. Então, nós vamos ver as armas de combate. Então, na intercessão, amados, é interessante a gente olhar para a alma. Amém? Como Jesus, ele levou as nossas dores através do apanhar nas costas. Ele foi resgatando as nossas dores. Então, o que nós vemos, não é? Nós vemos um Cristo que assumiu toda a dor da alma. Se você pegar Isaías 53, você vai ver que ele entregou a sua alma. Jesus, naquele momento, amados, como já havíamos dito, Jesus estava fazendo uma restauração da alma. O nosso espírito recriado foi pela sua morte. A morte de Cristo nos traz vida quando cremos nessa morte. A morte é substitutiva para o nosso espírito. E essa morte vai depois contaminando, entre aspas, a nossa alma. Ela vai conquistando, sim, a nossa alma. Mas vamos até ler aqui Isaías 53, que eu achei, assim, muito bom o Senhor ter trazido essa palavra com clareza hoje ao meu entendimento. Isaías 53, olha aqui o que ele está falando. Isaías 53, 11. Jesus verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Olha a substituição exata que ele está fazendo. O meu servo, o justo, com o seu procedimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, aí a iniquidade, amado, e daquilo que ele ia levar sobre ele mesmo, já está falando do sacrifício completo de Jesus Cristo, que ele ia arrancar a semente de iniquidade, qual é satânica nas nossas vidas. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Então, amados, observe isso. É uma restauração da nossa alma que Jesus fez. Então, querido, e eu comecei a ler, comecei a pensar, e às vezes algumas circunstâncias chegam até nós e nós pensamos, Senhor, mas passou por isso, passou por aquilo, e por que não está liberto? Porque a nossa alma está envolvida no pecado.
E é por isso que eu creio que o Senhor deu esse entendimento para o pastor Alexandre a respeito de lavarmos a nossa alma, nos limparmos, não é? Nos arrependermos na profundidade a qual pecamos, não é? Então, a alma, porque se a alma está envolvida naquilo, me lembro uma vez um testemunho da apóstola Valnice Milhomens, na época ela era pastora, há muito tempo atrás, foi no começo da minha conversão, ela estava falando que foi fazer uma libertação num homem que era um sacerdote de uma outra religião. E dentro daquele sacerdócio, esse homem ele ia ser elevado à condição, vamos supor assim, como se fosse um pastor, mas não era essa a religião dele, não é? E aí o que que aconteceu? E ela expulsa demônio, expulsa, expulsa, e o demônio ria, era a rainha dos céus que estava se manifestando ali, e ela falava, ele tem legalidade, e ela pedia socorro ao Espírito Santo, para poder discernir e saber qual era a brecha que estava nas mãos do adversário. E o rapaz também não conseguia se lembrar do que ele poderia ter feito para dar tamanha legalidade ao adversário, que insistia em ficar. Até que o Espírito veio em socorro. Sabe o que aconteceu ali? Ela falou assim, naquele momento, o Espírito Santo veio e falou para ela, ele falou, o Espírito Santo disse a ela, ele teve prazer quando ele foi escolhido para substituir aquela pessoa que estava naquela posição de autoridade. Veja a profundidade do nosso pecado. Ele se alegrou naquela ascensão dentro do cargo eclesiástico que ele ia receber, e isso trouxe uma prisão de alma. Ele se alegrou naquilo, ele teve prazer naquilo. Então, às vezes, nós pensamos que o nosso pecado, amados, nós podemos tratá-lo de uma maneira muito simples. E hoje, quando eu estava lá, como eu disse, revendo os próximos itens, os quais nós iremos tratar, o Espírito Santo me chamou muito a atenção para os problemas da nossa alma. Entenda que nós vamos falar mais para frente, mas a alma ela tem várias repartições. E todas as repartições da alma precisam ser visitadas pelo sangue de Jesus. Então, queridos, quando formos falarmos a respeito dos nossos pecados, precisamos aprender a derramar a nossa alma na presença de Deus e falar, Senhor, vai visitando todos os compartimentos da minha alma. Então, vamos colocar rapidamente aqui e um outro dia a gente explica melhor. A alma, ela tem memória, ela tem raciocínio, né, dentro das suas estruturas, ela tem consciente, inconsciente, subconsciente, ela tem a mente, ela tem o poder de decisão, ela tem os sentimentos, as emoções, ela tem memória. Então, amados, tudo isso precisa ser colocado na presença de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa alma. E outro lugar também, o qual o adversário atrapalha muito a vida da gente, é a consciência no espírito. Mas depois falaremos mais sobre isso. Amém? Vamos continuar falando a respeito do sacrifício de Jesus. Então, entenda, toda a caminhada de Jesus até a sua morte é uma caminhada de restauração da alma. Fique sempre seguro disso. Eu tenho sangue para purificar tudo aquilo no qual a minha alma se envolveu com esse pecado. O Senhor Jesus, ele vem a meu favor. A alma dele foi até onde eu preciso de libertação. A alma dele foi até onde eu preciso de luz sobre as minhas trevas. O Senhor trabalha a nosso favor. Então, eu vou compartilhar agora, amados, em nome de Jesus, vai dar bom a tela. Nós vamos falar hoje a respeito da barba. O que aconteceu com a barba de Jesus? Qual é o sinal da barba? Qual é o sinal da barba que o Senhor ele quer trazer para nós, não é? O sinal da barba. Qual é o sinal da barba? Olha aqui, ó, a palavra de Deus está falando hoje para nós. A barba. Ofereci a minha face, as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto do que me afrontavam e me cuspiam. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Então, vai vendo o que aconteceu com o rosto de Jesus. Em lugar da nossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, vós exultareis na vossa parte. Deixa eu ver se eu tenho aqui o Isaías 61, 7, para ler o restante. Em nome de Jesus. Vamos ver se eu tenho aqui. Se eu não tiver, depois você lê na sua casa. Mas o Senhor, o que Ele quer trazer para nós, amados? Vamos pegar aqui a parte daquilo que é a vergonha. Veja que Jesus foi quem ofereceu a sua face, a barba. A barba é símbolo de honra e vergonha. Então, ele foi envergonhado e desonrado ao ser tocado e flagelado em sua barba. Quanto a desonra, o vexame, a vergonha e a culpa se chegaram a nós. Essa é a hora da troca. Nós estamos falando a respeito de trocarmos aquilo que Deus faz
a nosso favor aquilo que o inimigo fez contra nós. Então, veja bem, a vergonha causada pela vida e a vergonha causada em Jesus. Nós precisamos substituir. A desonra causada pela vida e a desonra causada em Jesus. As culpas causadas pela vida e as culpas causadas em Jesus. As nossas vergonhas, desonras e culpas são por ele, nele e através dele. Essas manifestações que agora chegam até nós serão como filhos de Deus e não mais como habitantes desse mundo. E aqui essa última parte, não é? Eu lhes dei a minha glória. O que é glória, amados? Nós vamos falar depois que sairmos desse slide. Que a mim me deste. Eu lhe dei a minha glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17. É tempo de nós fazermos as trocas que essa realidade espiritual no sangue de Jesus nós temos. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que quando alguém vem e puxa a barba, imagina uma barba desse tamanho, não é? Como era a barba de Jesus Cristo. Então, se eu brincar com meu esposo e puxar a barba dele, imediatamente ele fala: pega a barba dele, minha barba cai, sai. E aí, naquelas brincadeiras, não é? Onde o marido tem aquela mania, né? Eu acho que o marido de vocês também tem isso, de apertar, de querer dar uma judiada na gente, naquelas brincadeiras, e alguém tem algum recurso, não é a barba. Muito bom, cato na barba e aí tá tudo certo. Aí para na hora, né? Com isso, quando não chamam o pai, aí ele treme na base, fica muito bom, não é? Ele fala: ei, mas você já vai apelar? Sim, já vou apelar. Porque olha o meu tamanho e olha o dele, não é? Então, nada mais justo, eu tenho pai. Então, amados, voltando aqui, o que acontece? Quando a barba é puxada, quando Jesus é esbofeteado, quando Jesus recebe punhadas no seu rosto, quando o rosto dele é desfigurado, ele não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada. O que Deus está falando para nós? Quais são os teus lugares de vergonha? Se você pegar o simbolismo na barba, quando Davi manda alguns dos seus, numa comitiva para fazer paz a um jovem que herdou o trono do seu pai, esse jovem fala assim: você está procurando, Davi, ocasião para vir tomar o meu reino. Não vou ser tão bonzinho quanto meu pai. E ele pega aquela comitiva de Davi, raspa metade da barba dos homens e devolve aqueles homens de maneira muito humilhada, arrancou uns pedaços das roupas e foi muita humilhação para aqueles soldados. E Davi muito se irou, não é? Mas eu estou falando isso porque a barba é o símbolo de honra, de honra. Então, quando Jesus ele foi puxado na sua barba, o seu rosto foi esmagado, ele está falando a respeito dos desrespeitos. Ele está falando a respeito das vergonhas, daquilo que nós passamos, amados, e que nos desonrou profundamente. Então, Deus está falando: você não quer trocar comigo? Você não quer oferecer as suas desonras para mim? Você não quer oferecer aquilo que você foi maltratado, aquilo que fez corar o teu rosto de vergonha? Aquilo que às vezes você está num ambiente público e a pessoa começou a gritar com você e te atrapalhou demais, a sua autoestima. Você falou: puxa, quem sou eu no meio dessa situação? Como essa pessoa me humilhou? O Senhor está falando: pega a sua humilhação, pega a sua vergonha, transfira para mim. Quando intercessores, amados, formos fazer uma intercessão, quando libertadores formos fazer algo pelas pessoas, nós podemos usar o recurso da barba. Nós podemos falar: Jesus, tu trocaste. Essa pessoa está tão envergonhada. Imagina uma situação de abuso, onde a pessoa foi violada, foi machucada emocionalmente, fisicamente. Como nós podemos usar o poder da barba? Nós podemos usar o poder do sangue que foi vertido daquela barba. Lembra que eu falei que a vida está no sangue? O sangue de Jesus está sendo derramado conforme a barba de Jesus foi arrancada, ela não foi só puxada, ela foi arrancada. Arrancado nos pelos da sua barba. Então nós precisamos entender: o sangue de Jesus desceu. E conforme ele desceu, ele pingou na terra para justamente trazer cura para nós. A alma dele foi derramada. Então a cura é para a nossa alma. Então precisamos tomar posse com muita força disso. Fazer a troca. Então, isso é para a sua vida e para a minha vida. Hoje, na hora de fazermos as intercessões, o Senhor me deu ali Pedro, onde fala de sermos um sacerdócio real. E para apresentarmos-nos diante do sacerdote real, para podermos proclamar as virtudes do Cordeiro, nós precisaremos ter essas virtudes dentro de nós. E uma virtude que Jesus fez a nosso favor é se colocar no nosso lugar. Observe que já na terra, antes de ir para a cruz, e conforme ele ia se manifestando, ele falava assim: movido de íntima compaixão. E o que é ser movido de íntima compaixão? É colocar-se no nosso lugar. Jesus já estava praticando isso enquanto ele estava fazendo os milagres na terra. Então, quando ele foi executar isso na cruz do Calvário, na sua caminhada, na via dolorosa, até a cruz do Calvário, ele estava exatamente cumprindo ali com passos decisivos
aquilo que era a sua compaixão. A compaixão no nível hard, no nível extremo. Ele foi lá e derramou a sua alma aí de uma vez por todas na morte. Então nós temos que nos apropriar dessa realidade espiritual tão tremenda, tão maravilhosa, tão forte, porque ela é para nós. Então nós usamos para a nossa vida como sacerdócio real, como aqueles que somos a geração eleita do Senhor, a nação santa, nós vamos pegando as virtudes do nosso Deus, vamos colocando dentro de nós e depois nós transbordamos isso para aqueles que necessitam. Então, faça a sua substituição hoje. Entre nesse clima, como o apóstolo já começou já, a contagem do Homer, já colocou aí no grupo. Então, agora nós vamos entrar no clima de celebrações, no clima de estarmos nos apresentando diante de Deus para termos o nosso coração sondado. Então, gaste tempo com isso, gaste tempo no sangue de Jesus. Ontem o apóstolo falou a respeito das 4 manifestações de libertação, de santificação, de resgate e de filiação que Deus nos dá, de sermos povo de Deus. Então, nós precisamos tomar posse dessas realidades espirituais. E isso se dá muito através do sangue de Jesus. Então, tome posse. Para quando nós formos interceder, isso seja uma realidade na nossa vida. Não um consentimento, um assentimento intelectual, como falamos ontem. Amém? Em nome de Jesus. O poder de sermos trocados, sermos tocados no nosso profundo lugar de desonra. Às vezes você foi desonrada como esposa, como filha, como profissional. Às vezes você foi desonrada como ministra na palavra, ministro da palavra. Fomos desonrados, amados. E aí o Senhor fala, em lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. Então nós precisamos entender isso. Por que dupla honra? Porque o Senhor quer trazer de volta para nós um lugar verdadeiro de posicionamento. Filha, eu conquistei a honra para mim, eu quero transbordar para você, para que você transborde para as pessoas. Deixe Jesus fazer isso na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Se não estiverem entendendo, por favor, se manifestem. Em nome de Jesus, vamos para o próximo, para a glória de Deus. O próximo, em nome de Jesus, vamos lá. Então, olha aqui, quando eu estou falando, amados, que as nossas desonras e culpas são por ele, nele e através dele, o que eu quero dizer com isso? Vou voltar aqui um pouquinho. O que eu quero dizer com isso, amados? Eu quero dizer o seguinte, que agora, como filhos de Deus, tudo aquilo que foi desonra, nós podemos fazer passar por ele. Nós não precisamos ficar mais para nós. Por isso há um convite de que a paternidade de Deus se estabeleça. E o outro versículo, amém, glória a Deus, que você está entendendo. Mas o outro versículo fala a respeito que Jesus falando para o Pai, Pai, eu vou dar para eles a glória que o Senhor me deu. Você sabe o que quer dizer glória nesse texto? Glória quer dizer doxa, e doxa quer dizer opinião. Não é aquela glória cabode, não é a manifestação daquele sobrenatural de Deus, relâmpagos, trovões, aquela nuvem de glória, aquele Shekinah, não é isso. Deus está falando, Pai, o Senhor me deu a tua opinião sobre mim, e eu vou dar esta opinião que o Senhor tem sobre eles. Então, troque de opinião, porque a desonra foi dada por alguém que não tem uma opinião verdadeira sobre você, mas a opinião de Deus sobre você, ela é verdadeira. Então, Jesus está falando, troque de opinião hoje. Deixa eu me manifestar como teu pai que te ama e te conheço. Então, onde houve desonra, entenda que é para mim que você se manifesta. Porque se agora eu estou trazendo algo que aconteceu lá no seu passado, que te feriu tanto, é para mim que você deve se manifestar. Você deve se achegar diante de mim, conforme está lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, e permita que eu renove o teu passado, para que você não carregue esse pecado nas costas, esse passado nas costas, com tanta dor. Eu preciso cortar essa mochila, essa bagagem, para que você viva o meu tempo eterno, que é o hoje. Porque às vezes, amados, ou estamos lá no passado, cheio de problemas e feridas e dores, ou estamos no futuro, cheio de ansiedade. Ou é Cronos ou é Kairos. E Deus falou: não, eu sou o tempo da eternidade, eu sou o eterno hoje. E eu preciso que você viva o hoje, por isso eu preciso te limpar do teu passado e te ajustar para o futuro, onde você confia tão somente em mim. Então, por isso que eu coloquei lá, é para Ele. Se há alguma manifestação de treva na sua vida, é para Ele. Se há algum problema agora que sobe, mas está lá no meu passado. Era quando eu não era crente, mas é por Ele. Então, clame por Ele. Deixe Ele manifestar a paternidade. Ele é um pai zeloso. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Isso que eu falei do meu esposo é brincadeira, não é? É brincadeira. Mas, veja bem o que aconteceu. Você pode contar o negócio da bolinha tu? Sim. Ele tinha uma bolinha de cimento, um monte de pólvora. Escute bem, viu? Então você taca ela no chão, ela vai quicando, né, e vai estourando. E a gente morava num sobradinho e ela estendia a roupa lá embaixo.
E um dia eu peguei aquela bola e falei, vou jogar pela janela para assustar ela lá embaixo, para pipocar lá embaixo. Sabe, eu não sei o que deu na minha cabeça, um surto de imbecilidade. Eu abri a Bíblia e falei, vamos ver uma palavra antes de fazer isso. Jeremias 9:9. Não te castigaria eu por isso? Fechei a Bíblia, guardei a bolinha, fiquei quietinho lá em cima. Aí ela subiu, eu contei para ela. E aí daí para frente que houve esse desdobramento, que agora, se eu fizer uma brincadeira aqui, excede, ela fala, pai, lembra do dia da bolinha, hein? Aí eu paro. Entenderam, amados? Eu tenho pai. Entende isso? Então o Senhor deu uma palavra para ele. Não vai jogar a bolinha. E eu ia me assustar, amados. A bolinha fazia um barulhão terrível, é como se fosse uma bomba. Dessas bombas de São João, de festa junina. Então, às vezes, eu ia subir a escada do sobradinho, ele jogava a bomba, pá, 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 fazia aquele barulhão e eu começava a gritar na escada, aquele escândalo, porque eu sempre fui muito escandalosa, não é? Então, ele se aproveitava ali, e ele ria muito. E hoje, como eu falei, às vezes ele vem brincar comigo, eu puxo a barba, eu vou com a brincadeira até onde não está me doendo muito, não é? Mas quando eu falo para ele para e ele não para, eu falo, pai, pronto. Aí ele fala, você está apelando já, né? Precisa apelar? É exatamente disso que eu estou falando, amado. O Senhor está falando para você onde estão as tuas dores, onde estão te apertando, acima do que poderia ser o legítimo, onde estão fazendo uma brincadeira onde só alguém dava risada. Que a gente conversava bastante sobre isso, a respeito da chocarrice. Às vezes as pessoas vêm fazer coisas para nós onde só elas se divertem. Por que permitimos o adversário se divertir com a nossa desonra? Por que permitimos o adversário se divertir com a nossa vergonha? Então o Senhor está falando, comece a falar, Pai, o teu sangue foi derramado por mim, e eu quero agora, em nome de Jesus, invocar o poder desse sangue sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu filho que está passando bullying lá na escola. Eu quero invocar o teu sangue para ajudá-lo a sair desse lugar onde agora ele nem quer ir mais para a escola, porque os amiguinhos um dia surtaram e acharam que ele era alvo e colocaram quase que um bonezinho de burro nele e ficaram apontando o dedo dando risada. E às vezes a gente, como mãe, ficamos paralisadas, falando, meu Deus, e agora como vou tratar? Ou às vezes o nosso filho tem um cabelinho crespinho que nem era o meu, e as pessoas não aceitam, apesar que agora está tudo muito multiforme, não é qualquer manifestação está bom, e de um lado é bom, do outro lado é muito ruim. Então, mas às vezes nosso filho não está muito bem adequado a determinados padrões, e ele chega na escola, ao invés de nós ajudarmos o nosso filho a enfrentar determinadas situações, onde a personalidade dele e a identidade dele vai ser colocada em risco, nós preferimos, às vezes, falar, vou mudar o meu filho de escola. Não vou ensiná-lo a combater, vou proteger meu filho, não faça isso. Ensine teu filho na palavra, ensine teu filho a ser quem ele é. Vou contar um testemunho rapidinho da Alda Célia, aquela cantora, muito tempo atrás, mas que graças a Deus até hoje está funcionando a favor do reino. E ela tem um filho, e ele estava na escola, e um dia fizeram uma brincadeira na classe, junto com o consentimento da professora, uma história lá que verdadeiramente, então, verdade, olha lá, a gente alisa cabelo por causa disso. E eu entrei naquilo que eu falei que eu entrei ontem, por conta de eu não estar nos padrões. As pessoas chegavam e falavam para uma outra pessoa que estava na minha casa, ai, como você é linda, e para mim passava batido. Amados, um pingo é uma letra. Bom, se ela é linda, e todo mundo passou falando que ela é linda, a linda é linda, eu sou a feia. Então havia muito complexo dentro de mim. Eu queria ser bonitinha, eu queria ser aceita, não é? Então, mas voltando à parte da Audacélia, o que aconteceu? Esse menino estava na sala e de repente a classe surtou e ficou procurando alguém para a classe inteira zoar, para a classe inteira dar risada. E caiu sobre quem? Caiu sobre essa criança. E chegou em casa, ele foi e contou para a mãe, amém, glória a Deus, a irmã Silvia Cabral ouviu esse testemunho, graças a Deus por isso. E aí o que aconteceu? Ele chegou em casa e foi contar para ela, mãe, aconteceu isso, isso. E ela, como mãe, já quis abrir as asas e trazer uma proteção para o filho, evidentemente. Aí ele falou, não, mãe, fica tranquila. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que eu era o único que tinha estrutura para suportar. Eu não estou ferido. Olha que glória! Por quê? Porque ele recebeu uma estrutura em casa. Então Deus fez aquele menino ser o para-raio da chocarrice de uma classe inteira. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, prepare o teu filho para a vida. Não esconda o teu filho da vida, não, amados. Uma vez aqui na minha cidade, falaram que nosso filho era esse, aquilo e aquilo outro. E meu filho ficou até assim, falou assim, mãe, você não vai fazer nada? Eu falei, filho, se eu não te guardar pela palavra, eu não vou poder te guardar de maneira nenhuma.
Então, nas regiões celestiais, eu entrei e falei, Senhor, Mateus é teu filho. E falei para Deus as causas minhas de mãe. E o Senhor foi colocando as coisas no lugar. Meu filho não precisou se movimentar. Alguém se levantou para defender a honra do meu filho. Então, amados, nós precisamos entender. Se Deus me desse comando, vai lá e fala isso, amém. Faríamos. Não é uma questão de não defender. Porque às vezes queremos as coisas na força do braço, visivelmente, para todo mundo ver. Ai, a mãe dele é uma leoa, o pai dele é um leão. Não é? E meu filho até veio me questionar, falou, mãe, todo mundo está falando, você não vai fazer nada. E o Senhor me trouxe claramente essa palavra. Se eu não te proteger pela palavra, ninguém mais vai poder te proteger. Proteja os teus filhos pela palavra de Deus. A palavra que Deus te dá, a palavra que está na Bíblia, a palavra revelada que Deus te traz. E aí você protege teu filho. Se Deus falasse para mim, pega lá e vai lá e conversa com quem falou, vai buscar quem falou, traz um processo sobre ele, faz isso, faz aquilo outro. Faríamos. Mas o que Deus falou foi entrega. E nós entregamos. E deu bom. Então, amados, nós precisamos entender que as nossas vergonhas, elas estão todas já resolvidas naquilo que Jesus sofreu por nós. Por isso é por ele, para ele. Deixa a opinião dos outros para lá. Pegue a opinião de Deus a teu respeito. O doxa de Deus. A opinião de Deus. Deixe Deus falar quem você é, quem seus filhos são, o que está acontecendo com a sua vida. Não se mova por aquilo que eles estão falando. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para o próximo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, Senhor Jesus. Tu és bom, tu és fiel. Entre num lugar aí de arrependimento e Deus vai tratando com todas as nossas mazelas, em nome de Jesus. O quarto passo, amados, a coroa de espinhos. Esse eu gosto demais. Eu gosto demais do sangue de Jesus, não é? O quarto passo é a alma pecaminosa dos pensamentos. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas. Trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre a sua cabeça, e puseram em sua mão direita um caniço, e tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça, e já estava com uma coroa de espinhos. Aí depois, veja lá, quando a coroa de espinhos foi, entre aspas, socada em sua cabeça, e com o caniço bateram nele ainda, na cabeça dele, a grande troca que foi feita nos nossos pensamentos, a regência de pensamentos malignos e daninhos que nos fazem sofrer o reinado da morte, ela tem que sair de nós. Não mais uma coroa de espinho. Ele nos deu uma coroa de glória e de justiça. Há outros e melhores pensamentos para nós. Pensamentos de governo, domínio e realeza. É isso que Jesus quer fazer conosco. Então, como está o seu mundo de pensamentos? E aí, depois ainda, a alma profana no sistema de pensamentos versus uma alma santa. Uma imaginação, que foi o que eu falei a respeito da nossa alma. Imaginação, razão, mente, consciente, inconsciente, subconsciente, memória, emoções, sentimentos, vontade, desejos, cobiças, escolhas e decisões. Tudo está aqui. E o Senhor está falando para nós. Eu quero que você se arrependa daquilo que não está de acordo com a minha doxa, de acordo com a minha opinião. Se você depois pegar Filipenses, que fala a respeito daquelas 8 virtudes que nós devemos encher a nossa mente, leia e procure se encher daquilo que o Senhor está falando. Tudo que é bom, tudo que tem boa fama, que tem alguma virtude, se há algum respeito, se há algum louvor. Nisso você vai pensando. Tem mais alguns ali que agora eu não estou me lembrando. Então, entenda, amados, que o Senhor está falando para nós entrarmos num lugar onde a paternidade de Deus precisa se estabelecer no nosso sistema de pensamento. Na nossa alma. Quando Jesus colocou a coroa de espinhos, tem um segredo nessa coroa de espinhos, amados. Aliás, 2. Ou pelo menos 2, né? Deve ter um monte, né? Mas essas são as revelações que Deus trouxe ao meu espírito. Quando o Senhor Jesus recebeu a coroa de espinhos, em primeiro lugar, ele estava falando, havia uma tradição na época ali das guerras, quando um rei vencia um outro rei, ele pegava a coroa de espinhos e punha sobre a coroa do outro rei punha sobre a sua cabeça. Então Jesus estava falando, permitindo claramente Satanás saber, olha, você tinha uma coroa de espinhos para a humanidade, mas eu estou te vencendo e ela vem para a minha cabeça. Você entende a chave do que Deus está dando? Jesus, ele foi morto num lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira. Eu já falei isso em outra ministração. E o que ele está falando? Ele está falando que os meus pés estão sobre a tua cabeça. E ele, o Senhor, esmagará a sua cabeça. Satanás ia ferir o calcanhar de Jesus. O calcanhar, amado, não é uma ferida mortal. Ou seja, Satanás ia fazer Jesus sofrer. Mas golpe de morte fatal para sempre
Jesus executou? Na cruz do Calvário, ao ser crucificado naquele lugar chamado Caveira. E existem alguns que falam que se você olhar verdadeiramente a formação daquele monte é como se fosse uma caveira. Então o Senhor colocou a vitória dele sobre aquele tipo de reinado de uma maneira clara, de uma maneira onde o adversário poderia muito bem já ter entendido que Jesus estava caminhando para destruí-lo. A coroa de Satanás veio para a cabeça de Jesus. Ah, mas era uma coroa de espinho, mas era a coroa do reinado de Satanás. Veio para a cabeça de Jesus. Essa é uma chave. Então nós podemos entrar sim e falar para Satanás: o meu rei tirou a tua coroa. O meu rei tirou o teu governo. O meu rei tirou o teu domínio da minha mente, da minha alma. O meu rei fez isso por mim. E eu estou agora executando juízo sobre você, nas suas atividades, do meu pensamento. Espírito dominador de mente, vocês têm que sair da minha vida. Amados, é uma guerra, uma guerra, uma guerra. Por quê? Porque, como eu disse, a alma é cheia de repartições. A palavra de Deus lá em Deuteronômio, como eu tenho às vezes lembrado, o Senhor me fez lembrar hoje cedo de Deuteronômio. Quando nós entramos para a conquista da nossa alma, há governo, há identidade, há imagens, há coisas preciosas e há fundamentos. Tudo isso está na nossa alma. E como a alma é muito cheia de repartições, muito cheia de nuances, cada um tem uma manifestação na sua alma, o trabalho é árduo, amados. Primeiro nós podemos começar tratando com os governos. Quem está te dominando? Onde há uma regência? Onde há um reinado sobre nós? É disso que Deus está falando. Jesus está falando, se há uma coroação de espinhos na sua mente, se há abrolhos e espinhos na sua mente, como Deus falou, e a terra produzirá cardos e abrolhos. Quem é a representação profética de terra? Somos nós. Então a nossa terra às vezes produz cardos e espinhos. E o Senhor está falando, pegue a coroa de justiça que Jesus conquistou ali contra o adversário. Pegue essa coroa e comece a colocar agora como você tendo vencido em Cristo Jesus. É por ele, é para ele, pensamentos não levados cativos à obediência de Cristo Jesus. Como anda a tua mente? Amado, Deus falou comigo poderosamente a respeito da passividade da minha mente. Todo tipo de pensamento eu aceitava. Uma mente passiva ao extremo. Essa vamos colocar assim, é um tipo de um curso que pode se dar, porque é muito lugar de passividade. Meu esposo ficou estarrecido quando ele teve entendimento da passividade. É muito pesado. E eu era uma mulher passiva. Tudo quanto as pessoas falavam para mim, ah, tá bom, você que sabe. Ah, tudo bem, vamos fazer. Por quê? Porque eu queria agradar, porque havia um buraco dentro de mim. Então as pessoas chegavam e eu queria agradar, que eu fazia, ah, tudo bem, vamos fazer. Ah, tudo bem, vamos fazer. E quando eu via, eu estava por até aqui de coisas para fazer, Deus não tinha mandado fazer daquele jeito, não tinha me mandado eu submeter daquela maneira, ou seja, eu era manipulável, eu era uma cabe da vida, onde qualquer tipo de Jezabel, de dominação podia vir e me levar para lá e para cá, eu era um bonequinho. Por quê? Por causa da passividade da minha mente. Deus falou, eu imputo a você como pecado. Pecado de passividade, pecado de omissão. Eu não chamei você para ser como que eu posso dizer, uma marionete. Eu chamei você para que você tivesse autoridade. Então, mas tenha cuidado com a sua passividade. Às vezes você pensa que está sendo boazinha. Não, você está sendo, entre aspas, um boneco, uma peteca na mão dos outros. Joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. E você está assim. E aqui, ó, o sim. E aqui dentro, o não. E você está destruída por dentro. Machucada por dentro, ferida, porque você não pode ser quem Deus te chamou para ser. Você já reparou que Deus nos fez únicos? Deus não precisa de cover, Deus não precisa de clone, Deus não precisa de ninguém igual a ninguém. Sim, eu tenho algumas unções que ficaram na minha vida. Porque, no caso, foram pessoas que foram e são referenciais na minha vida. Tem algumas unções, alguma impartição ficou, mas eu sou quem eu sou. Pela graça de Deus, eu sou quem eu sou. Eu não preciso imitar ninguém, eu não preciso falar igual a ninguém, eu não preciso de nada, de ninguém, nesse sentido de que eu vou me sobrepor daquela personalidade para poder agradar e falar, ai, tá vendo, ela tem um som fulano. Não, não preciso disso. E não é eu não preciso com arrogância, é não preciso com muita humildade, porque eu reconheço que Deus me fez para ser única na presença dele e na presença dos homens. Porque se Deus precisasse de dois iguais, ele faria. Mas como ele precisa de pessoas totalmente diferentes, nem os gêmeos ele fez totalmente iguais. Então não fique se espelhando, ah, eu queria ser igual, isso aqui. Não, querida, queira ser quem Deus te chamou para ser. Ai, eu queria falar igual a não sei quem. Ai, fulano fala com tanta autoridade. Amados, eu passei por uma experiência e quero contar isso. Passei por uma experiência de um evento aqui na nossa igreja e veio uma irmãzinha e falou assim, eu quero apresentar uma coreografia. Eu falei, muito bem, então o que você vai apresentar? Ela mostrou um hino cheio de tambores, tom, 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 tom. Aí no dia que ela veio apresentar a coreografia, eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus.
Um hino tão cheio de tambores, tão cheio de versos, assim, né? Rankeles, gestos fortes, poderosos. E ela dançava com uma suavidade, com um lencinho, para lá e para cá. E a unção veio. Se fosse eu ia dançar, porque eu gosto de dançar, não é? Mas se eu fosse dançar, eu ia dançar com gestos firmes, gestos fortes, versos assim, de guerra. E ela simplesmente fez a coreografia dela com gestos mansos e suaves. E Deus veio. Ali Deus falou comigo. Porque cada um eu visito de uma maneira. Por favor, irmãos. Por favor, irmã. Pare de querer imitar alguém. Pare de se comparar com alguém. Às vezes nós entramos em cativeiros. Vou contar uma experiência de uma pessoa que eu conheci. O marido dela adulterou com uma mulher muito, muito, muito mais velha que ela. Mas muito velha. Era uma velha de verdade. Uma idosa, uma anciã. Cabelos brancos, já era uma mulher muito velha. Sem nenhuma restrição contra mulheres velhas, porque estamos caminhando para isso. Mas o que eu quero trazer é o princípio que tomou conta do coração daquela mulher, uma mulher jovem, bonita, muito bem feita, de corpo, cabelo maravilhoso, uma mulher linda. E ela quis voluntariamente envelhecer, porque ela queria ficar parecida com aquela mulher. Porque ela começou a se comparar. Ela deve ter alguma coisa que eu não tenho. Porque meu esposo, afinal, me traiu com ela. Então ela tem algo que eu não tenho. Então ela quis se parecer com aquela mulher. E o que aconteceu, amados, ela veio a enfermar de uma maneira tão terrível que pegou uma enfermidade no seu aparelho reprodutor que teve que tirar todo o aparelho reprodutor. É muito sério a comparação. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Não se compare com ninguém. Não queira o que as pessoas têm. Fale para Deus, Deus, isso é interessante. Se o Senhor tiver isso para mim, pode me dar. Agora, se o Senhor não tiver, pode lançar de mim. Às vezes é só um gosto da minha carne. Entendeu? Vamos entrar, amados, por um caminho de assumirmos quem somos. Você precisa ficar confortável debaixo da sua própria pele. Eu ouvi isso de alguém, eu não me lembro quem foi, mas eu ouvi isso de alguém. Acho que foi da Valnice mesmo. Deus quer fazer de você e de mim pessoas que estão confortáveis com quem somos. Ah, mas você é grosseiro, Deus está trabalhando. Ah, mas você é passiva, Deus está trabalhando. Ah, mas você é iracundo, Deus está trabalhando. Ah, eu queria ser manso que nem fulano. Calma lá, calma lá. Amém, amados? Seja quem você é. Deixe Deus tirar os dominadores de pensamento. E você vai poder executar isso para a vida das pessoas. Você vai entrar para fazer uma libertação, uma intercessão pautada nos princípios de que Deus já venceu os maus pensamentos, os abrolhos dos espinhos. Deus já arrancou das nossas mentes, como arrancou o domínio de Satanás de nossas mentes. Ele arrancou a coroa de Satanás da cabeça de Satanás. Está daqui, ó. Parece que foram eles que puseram, mas Jesus é que estava requerendo tudo quanto era morte para nos dar vida, e vida com abundância. Amém? Em nome de Jesus. Está quietinho hoje? Está só ouvindo. Glória a Deus. Vamos lá, próximo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí depois, nós falamos a respeito disso, deixe Deus mudar a sua opinião. Vamos para a próxima. Aleluia. Vamos ver aqui. As mãos cravadas na cruz do Calvário. Amados, essa é muito poderosa para a minha vida. Tem a parte de trabalharmos, as nossas mãos serem a operosidade nossa, mas eu quero te dizer, além da operosidade das nossas mãos, eu quero dizer a respeito do Deus morrer com os braços abertos. Amém? Mas nós todos somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Pois somos criação de Deus, realizadas em Jesus Cristo, para viver em boas obras, as quais Deus nos preparou no passado, antes da fundação do mundo, para que nós as praticássemos hoje, a nova humanidade que Cristo preparou para nós. Amém? Próximo. O que vai falar? Quando as suas mãos foram pregadas, os seus braços foram abertos, e isso é para a humanidade, o vinde a mim. Antes rejeitados e afastados de Deus por causa dos pecados, agora aceitos por Deus por causa da morte do pecado. As mãos sangram para redimir as obras das nossas mãos inaceitáveis diante de Deus, agora totalmente aceitáveis por são geradas nele. A rejeição de nós mesmos, de nossas obras, caem debaixo dos braços abertos de Jesus e de suas mãos sangrentas, nos mostrando que o caminho de volta para Deus está aberto e de sermos úteis para Ele também. Aleluia! A grande troca foi realizada. Não mais imundos rejeitados, mas não mais produtores de imundícias. Então, o que nós vamos ver aqui, ó? A obra da rejeição
ela foi tão encravada na cruz, por quê? Porque nós vemos o justo pelo injusto, os inimigos de Deus que éramos antes, sermos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho amado Jesus, o qual nós temos o direito agora de chamarmos Abba Pai. Então, a nossa justiça vem, como já estamos falando aqui nos outros itens, é nele, é por ele, é através dele. Então, todas as manifestações, amados, de rejeição, nós temos que levar para Cristo. Então, aqui, ó, eu lhe dei a minha glória, te dei a minha opinião. E eu quero dar a minha opinião para ele, Senhor, para que eles sejam um como nós somos um. Então, nós precisamos entrar em que lugar? De tomar posse da paternidade de Deus, também nessa área das suas mãos encravadas na cruz do Calvário. Então, aqui nós temos duas coisas, amados. A nossa mão vai começar a produzir as obras de Deus, como está lá em Efésios. Ele fala, eu preparei as boas obras para que vocês andassem nelas desde antes da fundação do mundo. Na nossa mão, e há um caminho dessas obras, e há a produtividade das nossas mãos. Deus nos faz produtivos. Nós precisamos aprender isso. Agora, quando vamos tratar com uma pessoa rejeitada? Quando vamos tratar com uma pessoa, como está lá em Isaías, que ele fala, te digo, nunca mais te chamarão desamparada. Não é? Como que nós vamos tratar com pessoas que passaram, por exemplo, de rejeição no intrauterina? Que é um dos demônios mais assim terríveis, mais alojados nas pessoas que manifestam a rejeição. Esse é um daqueles que nós temos que bater para que seja arrancado o fundamento. Ele é o primeiro a chamar os outros, a rejeição, amados. Então, nós precisamos estar muito conscientes do que Jesus fez na cruz. Enquanto às vezes nós pensamos que Jesus Cristo, ele veio só para nos trazer a morte, não, ele veio trazer fim à rejeição. Antes nós não éramos aceitos, agora ele morreu de braços abertos falando, vinde a mim. Está consumado. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus está falando, pode entrar. Eu rasguei o véu que separava vocês do meu Pai, eu rasguei pela minha carne. Há um novo e vivo caminho, há um acesso para Deus novamente. Então nós, amados, como intercessores, libertadores, e nós como pessoas, como individuais, como ministros, que fomos rejeitados, pessoas que passaram por problemas, dificuldades, alguém nos rejeitou, um marido que rejeitou, um casamento que acabou, alguma coisa que possa ter acontecido na sua vida, que te trouxe um sentimento profundo de rejeição. Deus está falando para você, Jesus está falando para você. Venha, venha. Porque Jesus pôde dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava absorvendo toda a nossa solidão, todo o nosso desamparo, toda a nossa rejeição. O Pai estava derramando sobre Jesus a justa medida de ira dele. Onde está a justa medida de ira agora? Em Jesus, crucificado. Então, amados, se naquele momento Jesus ficou separado de Deus, onde nós ficamos separados daquilo que nos dá prazer? Onde? Onde nós ficamos separados na nossa vida, nas nossas emoções, daquilo que verdadeiramente nos traz completude? Jesus está falando, vem até mim, eu te sacio. Venha até mim, eu te trago descanso. Venha até mim, eu arranco o sentimento da rejeição. Venha para mim, eu arranco o fundamento da rejeição, que é a prata. Eu arranco o sentimento da rejeição, que é o ouro, Deuteronômio de novo. Que eu arranco a imagem que foi feita dentro de você da rejeição. Venha até mim, que eu arranco de você o nome da rejeição. Venha até mim, eu arranco a regência da rejeição. Você entende o que Jesus está falando? Eu arranco, venha até mim, eu estou de braços abertos, minhas mãos estão encravadas, porque eu quero que você seja livre, para que você receba o meu abraço, para que você seja livre, para que você abrace as outras pessoas e fale, vem cá, Deus tem amor. Hoje eu recebi uma mensagem que muito alegrou o meu espírito. Eu estava conversando com uma irmã, e ela está assim, muito revoltada com Deus, e fala. Aí, hoje ela me mandou uma mensagem assim, eu quero agradecer a Deus, porque eu me sinto protegida quando eu falo com você. Sabe o que é isso? Porque Deus me tirou da rejeição, agora meus braços estão abertos. Eu não estou falando para me exaltar de maneira nenhuma, estou falando que Deus faz a obra dentro de nós, que éramos rejeitados, feridos, machucados, estavam com nossos pensamentos entenebrecidos de tanta dor. Aí Jesus vem, arranca tudo aquilo e fala, agora vai e abraça. Agora vai, ministra. Agora você tem um sacerdócio real. Vai e faz o que eu te mandei fazer. Faz com que as pessoas se sintam protegidas. Não pelo teu amor bonzinho, carnal, humano, adâmico, mas pelo meu amor que se transbordou em morte para que vocês tivessem vida. É disso que Deus está falando. Uma igreja que conhece o poder de Deus. As virtudes para proclamar as virtudes do Deus Altíssimo. Deus está trabalhando na sua igreja para que a sua igreja seja uma igreja forte. A palavra de Deus no livro de Daniel fala que o povo que conhece a Deus se torna forte.
e faz proeza. E esse conhecer, amados, é intimidade. É desnudar-se. É abrir o coração e falar, vê quem eu sou. E não se importar de Deus ver as suas mazelas, os seus problemas mais profundos. Deixar de ter vergonha de Deus, de sermos sinceros com Ele. Palavra de Deus, 51, Salmos, diz. E Ele se agrada da verdade no íntimo. Então, no íntimo do teu coração. E saiba que a cura que Deus está executando na tua vida e na minha vida, ela é processual. Porque às vezes é aquilo que falamos antes. Parece que, já fiz isso e já acabou. Não, querida, a tua alma está envolvida. É preciso ir até o lugar onde a alma se envolveu. Às vezes há uma palavra que te machuca muito, às vezes há algo que a pessoa fala, que nem eu, por exemplo, quando meu esposo falava para mim alguma coisa de tipo, era como se fosse um cala-boca, mas não era essa palavra cala-boca. Né? Fala tipo, não quero ouvir tua opinião, era isso. Então, depois que nós passamos pelo processo já de termos sido libertos daquele tipo de adversário que trazia tanta inimizade entre nós, depois que Deus limpou as regiões celestiais, há uma construção da nossa alma. Há uma reconstrução. Deus está tirando aquilo que foi plantado. Lembra das costas de Jesus? Sementes malignas eram plantadas nos sucos das costas de Jesus. Então, o que nós podemos fazer? Nós pegamos as costas de Jesus que foram feridas e começamos a falar sucos nos quais tem plantações malignas. Comecem a sair dessas plantações malignas a meu favor. E aí Deus precisou falar comigo. Você não precisa mais ficar nesse lugar. Aí, conversando com meu esposo, ele falou: vou procurar melhorar e não tratar mais você com esse tipo de fique aí, não fale nada. Por quê? Porque eu me via na rejeição. Quando ele falava para mim: olha, eu não quero saber a sua opinião, era fique aí, não se aproxime. Então, isso me fazia muito mal, mesmo depois de termos uma libertação muito tremenda, porque estou reconstruindo a minha alma. O Senhor está reconstruindo a sua alma, então não desista do processo, não saia do propósito, fique firme. Subiu alguma coisa? Vá para a cruz, em nome de Jesus. Amém? Agora, meu esposo vai falar, olha que beleza, glória a Deus. Na verdade, o que eu falei para ela é o seguinte: falei, você tem que entender que nós estamos num novo processo e o que acontece nesse novo processo? Você tem uma nova realidade e continua sendo regida pela velha. Verdade. Então, havia ainda um ouvido ferido, uma Sim, memória ferida. sim, Então, eu falava uma coisa que talvez fosse para que ela realmente não fosse dar nenhum tipo de opinião naquilo, mas, na verdade, o ouvido dela estava ferido. O sim, meu coração já estava puro. A regência já era diferente. Porque vai ter coisa que eu vou falar para ela que não é a parte dela. sim, E ela vai ter que aceitar isso agora, uma mulher sarada, crendo que eu estou falando de um lugar sarado também. sim, Então, só que se você muda, esses dias a gente estava conversando com uma pessoa que ela passou por 20 e poucos anos num casamento muito complicado e ela está entrando num novo relacionamento. sim, E aí ela só levanta os problemas do casamento velho. E eu falei para ela assim, não vai adiantar nada, porque você vai casar de novo e vai ficar com outro marido. sim, Então agora você precisa desfrutar da realidade desse marido, sim, porque senão é um casamento novo com o marido velho. sim. É um novo homem com as regências do homem velho, porque o Meu Deus. coração está abalado, o ouvido está ferido, a memória está ferida, e a pessoa então está pensando o quê? Vai ser a mesma coisa. E Sim, já mudou. sim, Só que se a gente não renovar realmente o nosso ouvido espiritual dentro da realidade que Deus já nos trouxe, nós vamos continuar, parece que perseguidos, desprezados, todo o quadro que a gente passou. sim, Assim também como na minha vida, todas as coisas que a gente falou, se eu se estiver limpo, parece que qualquer atitude vai ser a mesma da velha face, que já não existe mais. verdade. Entenderam isso, amados? Entenda. Agora, um outro aspecto. Batalha espiritual, expulsamos demônios, quebramos cadeias, grilhões. Agora é a renovação de mente, conquista de alma. Então, veja, são inimigos diferentes. Um eu expulso, o outro eu crucifico, o outro renova. Amém? Então, nós precisamos entender: existe a carne, o mundo, o diabo, tudo para ser vencido. Nossa própria alma, nosso próprio ego. Não temos um inimigo só. Às vezes colocamos tudo no mesmo pacote. Eu já expulsei da Satanás, agora está tudo pronto. Mas se você não renovou sua mente, ele está muito à porta. Eis que o Senhor fala na palavra: eu expulsei o adversário, mas a casa ficou vazia, ornada, não encheu com nada, não encheu com a palavra de Deus. Ele vai voltar e vai trazer mais 7. E o estado que a gente estava fica pior do que foi antes. Então, tudo isso é muito sério. Vamos começar a discernir, isso se chama discernimento de espíritos. Com quem eu estou lidando? Qual é a manifestação? O mundo, amados, eu venço pela fé. Eis a fé que vence o mundo. Aquela que crê no Filho de Deus. Ele foi enviado.
Então, o que vence Satanás? O que vence Satanás é nós colocarmos o nome de Jesus na nossa frente, o sangue de Jesus e pelejarmos contra ele. Deus fala, mas existe ali uma palavra, submetei-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como vencemos os demônios? Dessa maneira, Tiago. Aí depois Deus fala, como você vence a sua carne? A carne você não domestica, a carne não tem poder de obedecer a Deus. Romanos 8. Mas a carne merece algo muito sério, é a cruz. Então, precisamos discernir onde nós estamos, qual o campo de atuação que estamos. É a carne, é a nossa alma que precisa ser conquistada pela palavra, é o adversário que precisa ser expulso, são os demônios que precisam ser resistidos. O que é que está gerenciando a minha vida? Então, vamos começar a discernir, porque seremos ou já somos libertadores poderosos na presença de Deus. Não porque há poder em nós, nem em nós mesmos, mas porque Deus decidiu nos fazer poderosos, amados, porque Ele quer um povo poderoso. Ele falou mesmo, e o povo que me conhece se torna forte. É um povo poderoso. E nós precisamos começar a discernir isso e a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo esses dias ministrou essa palavra e ela ficou bombando no meu coração. Ele falou, antes de revestirmos a armadura, precisamos nos entender que nós estamos, nos revestimos da força do Senhor e do seu poder. E qual é esse poder? De trazer Jesus ressurreto da morte. É esse poder que opera em nós. Então somos poderosos. Precisamos assumir isso. Não com soberba, com arrogância, nada disso, porque o homem nada é, nada. Sem Cristo, nada podemos fazer. Jesus já deixou claro isso em João 15. Mas precisamos tomar uma atitude, e como Paulo falou, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele trouxe o currículo dele. Olha, eu oro mais em línguas que vocês, eu faço mais não sei o que lá, eu faço isso, aquilo outro. Mas ele falou assim, mas eu opero pela graça de Deus que opera em mim. E pela graça de Deus eu sou o que sou. Você precisa assumir. E isso não é arrogância, não é orgulho, não é falta de humildade. Não, muito pelo contrário, é submissão àquilo que Deus falou a teu respeito. Lembra que falamos da doxa, da opinião de Deus a teu respeito? Fique com a opinião de Deus. Com a opinião de Deus. E vai dar bom. Amém? Vamos para o próximo, em nome de Jesus. Lembre-se que nós estamos fazendo uma caminhada para a paternidade de Deus, porque Jesus derramou a alma dele na morte. Deus quer que nós conquistemos a nossa alma para a paternidade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Para o próximo agora. Aleluia. Graças a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Tu és bom. Aí, então, estávamos falando a respeito das mãos de Jesus. Agora nós vamos falar a respeito dos pés de Jesus. Aqui está falando dos pés de Jesus serem traspassados na cruz. O sexto passo. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Um salmo, é um salmo messiânico. Se você quer saber a respeito daquilo que Jesus faz a nosso favor, como foi, às vezes, né, o Novo Testamento não dá tanto detalhe do que Jesus sentiu na cruz do Calvário. Mas o Salmo 22, ele traz algumas coisas ali. É um salmo de Davi, é um salmo onde ele expressa as dores do Messias na cruz do Calvário. Aqui depois, tendo crucificado Jesus, né, em João, e aí depois aqui. Ai. Vamos ver se eu consigo voltar. Aqui, voltei. Graças a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Aí depois nós temos a próxima, que vai ser o que tá, a explicação do que os pés de Jesus fez. Aqui, fizeram. Os pés, eles foram perfurados. Então, novamente, Jesus derramou a vida dele ao permitir que seus pés fossem perfurados. Poderiam ser amarrados à cruz, como em muitos casos faziam, mas em Jesus não. Não poderia ter sido só amarrado. Isso fazia parte do propósito eterno de Deus de nos autorizar a andar novamente em seus caminhos. Olha que coisa gloriosa, amados. Jesus submeteu-se tão poderosamente a um sacrifício tão cruel, porque ele sabia que cada vez que ele derramasse era uma libertação da vida dele, uma liberação da vida dele para a nossa libertação. Então ele não podia falar, bom, naquilo que eles estavam fazendo no script do céu, a respeito de como Jesus seria morto, eles tinham que colocar tudo no pacote. E colocar os pés de Jesus sangrando fez parte. Por quê? Porque o derramar do sangue de Jesus, eles perfurados e presos para que os nossos pés fossem livres de uma caminhada pecaminosa, transgressora e iníqua na terra. A limpeza dos nossos passos atuais e geracionais. Qual é a grande troca? A caminhada do pecado, do roubo, da morte, da destruição, para a caminhada de santidade, restituição, vida abundante na terra e vida eterna no céu. Quais os caminhos que nós passamos? Caminhos de dores, de pecado, de transgressões e iniquidades, que precisamos trocar. Tudo isso já está morto em Jesus. Um novo caminho se abriu para nós. E agora, veja bem, os passos de Adão versus os passos de Deus. Os passos geracionais
versus os passos e atuais, versus os passos da eternidade de Deus para nós. Cronos e Kairos versus a eternidade, que é Eclesiastes 3,15, que eu já falei. Então, nós temos que abrir mão, amados, que o nosso caminhar agora é por Ele, nele, através dele. Ah, mas é meu caminhar, pastora. Lá no passado aconteceu isso e isso. Pega Eclesiastes 3,15 e vai renovar o teu passado para que a sua plantação seja nova. Vença Cronos e Kairos. Vamos vencer isso. E pegue novamente a glória de Deus, a doxa de Deus, e coloque sobre a sua vida. Então, Deus está tratando conosco, amado, de uma maneira integral. Você observou como Deus está tratando com a alma nossa, na complexidade da nossa alma? Deus não deixou nada de fora. Ele falou a respeito da obra das nossas mãos, da rejeição, falou a respeito do nosso caminhar de volta para Ele, falou a respeito da nossa mente e tudo que a nossa mente carrega. Você notou que Deus está falando do nosso trabalho, do suor do nosso rosto? Ele está falando, amados, a respeito de todas as coisas, das nossas vergonhas, de todas as coisas que nós passamos como seres humanos. Jesus falou, eu vejo a humanidade de vocês, ela está deformada, mas eu tenho um DNA para vocês. Eu vou derramar o DNA divino. Eu vou derramar, eu andei nessa terra como filho de Deus e eu quero que vocês andem também. Eu quero que vocês andem cheios de graça e de verdade. Sim, progressivo. Deus está trabalhando porque Ele está gerando em nós. Vocês vão ver como a irmã Jeanquele percebeu. É uma caminhada onde, quando Ele derrama o sangue, Ele falou, agora a identidade perfeita que eu queria para vocês. Eu estou trazendo no meu caminhar uma evolução para que vocês consigam ser quem eu chamei vocês para serem. Eu chamei vocês para serem filhos de Deus, como eu sou filho de Deus, e eu não me envergonho de chamar vocês de meus irmãos. Lá em Hebreus está escrito isso, que coisa gloriosa. Às vezes você está envergonhado de você mesmo, porque o adversário está te condenando, te acusando e falando para você, acabou o sangue, não tem sangue para você, não tem recurso para você. E isso é mentira, porque Jesus, lá no livro de Hebreus, fala, eu não me envergonho de chamar os irmãos. Precisamos substituir a opinião de Satanás, seus demônios, a sua própria opinião, da sua própria consciência, que é um negócio seríssimo, a consciência humana. Tirarmos essa voz da consciência machucada, ferida, maculada, contaminada, corrompida e às vezes até cauterizada, dando ouvido à doutrina de demônios, e substituirmos pela doxa de Deus, pela opinião de Deus. Deus falando, eu dei a glória já para vocês. Vocês já estão revestidos, vocês não estão mais nus. Vocês aceitaram minha carne por revestimento? Vocês já entraram pelo novo e vivo caminho? Vocês entraram pelo véu rasgado? Há uma glória. Agora, aí sim, o cabote de Deus está sobre vocês. Vocês não estão mais nus. E vocês voltam a ser como Adão e Eva. Vocês estavam nus e não envergonhavam. Por quê? Porque havia uma glória revestindo. A opinião de Deus os revestia. E o cabote de Deus os revestia. Satanás veio e tocou na opinião de Deus. E tocou no cabote de Deus. E Deus está falando, se você crê na minha opinião, o sobrenatural vem e reveste vocês. Agora, nós andamos tão ocupados com outras opiniões, outras vozes, como diz a palavra de Deus em Romanos, Paulo falando, há muitas vozes no mundo e todas têm um significado. Mas precisamos aprender a discernir qual a voz verdadeira. Quais são os significados que têm vindo, que são contrários à voz do Senhor, a doxa de Deus a nosso favor. Nós precisamos começar a ouvir outras vozes. Aliás, a voz do Senhor, e discernir e lançar fora a voz que não é do adversário. E lembre-se, você está no processo. Não fique preocupado, se cobrando. Porque às vezes nós mesmos somos o credor incompassível. E olhamos para nós mesmos e falamos, paga-me o que deve, paga-me o que deve. Porque queremos que nós venhamos a produzir coisas que Deus está produzindo organicamente em nós, dentro de nós, através de nós, em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos fazer essa troca, amados. Essa troca de pés que caminham de volta para Deus. Os seus pés estão caminhando de volta para Deus. Fique em paz nisso. Fique em paz no lugar que você está. Deus mesmo, Ele vai te ajudar. Centralize-se mais em Cristo e menos em você mesma. Deus tem falado muito comigo sobre isso. As responsabilidades têm chegando. E eu olho para mim e falo. Aí Deus fala, filha, se você olhar para você, você vai desmoronar agora. Agora, se você olhar para mim, eu dou um jeitinho. Eu sou Deus que faço milagres, não é? E Ele vai fazer um milagre em mim. Agora, todos os dias é um exercício da minha própria vontade de falar, tá bom, Senhor, é o Senhor que vai à minha frente. Eu vou crer que o Senhor está comigo. É um milagre, eu tenho que decidir isso. Porque senão, amados, não poderia estar aqui. Porque eu estaria na força do meu braço, tentando passar para vocês conceitos vazios. Mas eu preciso passar vida. Essa é a minha maior humilhação. Senhor, eu preciso passar vida para o teu povo. E se eu não passar vida, será uma palestra de um Deus que pode até estar morto. Não está morto, mas pode até estar morto por causa da maneira de eu passar. Não vai ser da fonte correta. Vai ser simplesmente de um amontoado de conhecimento que o Senhor me deu. E isso não vai funcionar em nada para os amados que ouvirão. Então, amados, Deus vem para falar, eu tenho uma caminhada
de eternidade para você. Eu já preparei uma caminhada de eternidade para você. Eu quero que você vença Cronos e Kairos, sim, mas é em mim que você vai vencer. Eu sou o Deus da eternidade. O passado e o presente, o passado e o futuro não vão te gerenciar mais, porque você vai aprender a caminhar na minha gerência. Em nome de Jesus. Aí hoje vamos encerrar o último, que é a parte de o que Deus planejou com toda essa manifestação do sangue. Qual era o planejamento de Deus? Em nome de Jesus. Vamos ver aqui o último. Qual era o planejamento de Deus? Sétimo passo. Olha aqui, ó. Uma nova raça, filhos, uma noiva, uma esposa, trazer uma identidade para nós. Olha aqui que Deus está falando. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Ele é celestial. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. Põe o teu dedo aqui, vê as minhas mãos e chega a tua mão e põe-na no meu lado. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Olha que Deus está falando aqui em Ezequiel 36. Então vamos lá, resumindo essa parte. O lado perfurado do qual sair água e sangue, o sangue e água, é para criar através do arrependimento e a água, a justificação, o sangue, uma nova raça, dando fim àquela geração produzida por Adão. Assim, Cristo está trazendo à luz a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nova raça, sua noiva, sua igreja amada, fazendo morrer a velha natureza adâmica. Tudo isso faz parte de seu plano de nos regenerar e redimir a nossa alma. Aqui temos a possibilidade e a realidade de um novo coração dado pelo Pai. Adão dormiu para a extração de Eva, a primeira mulher. Cristo dormiu para a formação da nova criatura, gerada e regenerada, a sua imagem e semelhança novamente. Aqui a troca, primeira e a mais perfeita troca, para acessarmos um novo coração, cheio do poder de Deus, para todas as mudanças necessárias, tanto do espírito quanto da alma e do corpo. Temos um novo coração que Deus habita e ele tem poder, amados, de mudar totalmente a nossa vida. Dá para entender o que Jesus fez agora? Ele caminhou num processo conosco, falando: olha, eu estou redimindo a alma de vocês e agora eu estou fazendo de vocês nova criatura. Adão dormiu para que a Eva fosse gerada, e eu durmo na morte para que vocês sejam gerados. Eu destituo Adão de todo o poder que ele tem de influenciar vocês e manter vocês na morte, na pecaminosidade, porque eu mesmo vou para a morte dessa natureza. Eu guerreiei ali no Getsemane com meu pai e pedi para ele para que a semente dele estivesse em mim de uma maneira poderosa, como filho de Deus, para trazer vida àqueles os quais eu vou substituir o justo pelo injusto. E eu morro essa morte. E quando eu chegar lá no lugar, que era o lugar de condenação eterna do homem, eu vou falar para Satanás, seus demônios, eu vou voltar, porque eu sou inocente, em mim não há pecado. Eu já resgatei a morte deles, a vida deles, dos meus filhos, dos meus amados, da raça humana. Eu já resgatei pelo poder do meu sangue sendo derramado dia após dia. Olha, quer dizer, hora após hora, na crucificação ali, na caminhada de crucificação, eu fui resgatando a alma deles. E agora eu encerro e eu dou vida ao espírito deles. Eu digo agora, haja luz, como o apóstolo pregou a respeito da ressurreição de Cristo, lá em Gênesis, capítulo do versículo 1 para o 2. Haja luz e houve luz. A ressurreição de Cristo vem, se estabelece agora. O nosso espírito é recriado, mas a nossa alma já estava conquistada na cruz do Calvário. Então é isso que nós precisamos entender. Agora eu tenho a possibilidade de um novo coração. Ele está derramando para nós. Ele está falando para nós uma nova raça. Vocês são geração eleita. Vocês são uma nação santa. Eu estou fazendo o povo que Deus adquiriu para o seu exclusivo uso, para proclamar as virtudes do meu Pai. Eu estou fazendo de vocês um povo santo. Eu já conquistei a alma. Agora eu vou, declaro, Espírito, vive. Creiam em mim e vivam. É isso que Deus está falando. Quando ele vai até o inferno e volta ressurreto pelo Espírito da verdade, o Espírito de ressurreição e vida. Por isso Deus fala lá em Efésios, e ele deu a vocês esse poder o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos. Porque a morte foi deter Jesus, ele falou, opa, não me segure, não me segure.
Tem um hino que fala, pois a morte o seu corpo não podia segurar. Pela força da sua destra, que o fez ressuscitar. É um hino velho, antigo, do Koinonia. E lá, no livro de Atos, se eu não me engano, está escrito exatamente isso. A morte não pôde segurá-lo, porque ele era inocente. Eu creio que ele chegou lá e falou para Satanás, passa aí meus escritos de dívida. Vamos ver? Eu passei por toda a inspeção. Assim como o cordeiro tinha que passar por toda a inspeção para ser aprovado e ser colocado no altar de sacrifício, assim também Jesus teve que passar por toda a inspeção. Ele passou pelo sinédrio, ele passou pelo governador da época, o Pilatos, ele passou por toda a inspeção e todos bateram carimbo. Perfeito, perfeito, não há nada dele, não há nada dele. Tudo que falaram dele era mentira, era tudo falso. Jesus falou para Satanás, dá o escrito de dívida que você tem contra mim. Vamos, apresente, apresente. Ei, e Satanás não pôde apresentar. E o Espírito de vida, no tempo certo, trouxe nosso Jesus ressurreto. E ele falou, agora sim, há uma nova raça de eleitos de Deus. O primeiro, Adão, fez o pecado, trouxe a ofensa, mas pelo sacrifício de um só, muitos serão abençoados. É isso que Deus está falando. Uma nova raça. Você tem uma identidade. Você tem um pai. Jesus nos ligou novamente com o pai. E é isso que nós precisamos, como igreja do Deus vivo, se quisermos fazer intercessões potentes, poderosas, é desse lugar, é dessa jurisdição de autoridade. Aí sim, uma autoridade totalmente autorizada pelo nosso Deus. Vão, caminhe na revelação do meu sangue, caminhe na revelação da minha morte, caminhe na revelação do Espírito da ressurreição e vida. Manifestem a minha vida. Fale para Satanás, olha aqui, nós estamos justificados com Cristo. Nós estamos na obra da ressurreição. Nós estamos na justificação de Cristo. Estamos no processo de santificação. Você não tem mais domínio sobre mim. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Temos que ser intencionais e veementes diante disso, amados. Não é fácil, não estou falando para você de uma hora para outra vamos conseguir. Não estou falando isso. Eu estou falando que há de que nós vamos gastar tempo com Deus. Falando essa realidade precisa estar presente na minha vida. E o Senhor vai fazer isso por nós. Ele está nos dando capacitação para isso. Presta bem atenção no que eu vou falar. Para que os espíritos de condenação saiam da nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já imaginou isso? Precisamos parar de resistir a Deus por causa dos pensamentos de condenação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos entender isso de maneira profunda. Ele está falando, eu sou por você. E porque às vezes nós nos levantamos para a guerra e o adversário vem e coloca um monte de caraminhola na nossa cabeça e nós nos detemos, porque achamos que Deus não é mais por nós. Há algum fundamento errado dentro da sua cabeça, dentro da minha cabeça, que o adversário vem e quer nos paralisar. Mas nós podemos falar para ele, eu sou justificada por Cristo. Não é na minha justiça que eu vou contra ti. Eu vou na justiça do meu Deus. E tudo aquilo que eu sou e que eu tenho está no altar de Deus. Ah, irmã, mas eu tenho tal pecado que eu estou lutando contra ele. É uma semente de arrependimento. Se revista do sangue de Jesus e vá contra o teu adversário. A semente do arrependimento já está plantada. E você está num processo de libertação. Não se intimide, porque você às vezes está num processo de libertação e precisa confrontar o adversário. Se esconda na justiça de Jesus e vá fazer o que Deus te mandou fazer. Ele é Deus, ele é por nós. E ele está com a sua mão ali, amado. Meu esposo tem cantado, eu falo que Deus fala muito comigo a respeito dos louvores que o meu esposo canta. Não é? E esses dias ele tem cantado muito, aquele hino muito velho também, eu creio que é do Koinonia também. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e no céu. Ele não será derrotado pelo inimigo, toda obra contra a igreja irá perecer, no último dia o Senhor virá. Virá para reinar com aqueles que viveram em guerra, que gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. O Senhor está levantando este povo. É você e sou eu, somos nós. O Senhor está levantando. Agora, com qual identidade nós vamos nos manifestar? Com a identidade de bastardos, com a identidade daqueles que estão em Adão ainda, ou com a identidade daqueles que foram gerados por uma cruz maravilhosa, no qual Cristo se permitiu ser lancetado para que dele saísse sangue e água, para nos resgatar. Sim, e as portas do inferno não prevalecerão contra esse povo. Então, amados, nós precisamos entender que Deus está nos chamando para coisas grandes e firmes. Não estou falando que vai ser fácil, não estou falando que não vai custar choro, lágrimas. Sim, vai custar choro, lágrimas e desistimos de toda mentira que Satanás colocou contra nós. Os cálculos matemáticos de Satanás, como está lá em 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, os cálculos matemáticos, sofismas, as mentiras que têm aquela aparência de verdade, porquanto tem tanta lógica no que é falado, mas na verdade está cheio da mentira de Satanás, das fortalezas, como o pastor Alexandre falou, fortaleza dentro de fortaleza, com guardiões, todas aquelas coisas que, como aprendemos com o apóstolo Éder, sim,
e abrir mão da nossa justiça própria. A irmã Elaine está falando aqui. A nossa justiça, amados, são como trapos de imundícia. Entrarmos na justiça de Deus. Deixe a tua competência. Deixe a tua sabedoria própria. Não seja sábio aos teus próprios olhos. O Senhor sempre falava isso comigo e às vezes fala ainda. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Aí eu me volto para ele e falo, tá bom, Senhor, onde eu estou assim? E aí ele vem normalmente e me ajuda a ter entendimento de onde eu estou sendo sábia aos meus próprios olhos. Amém, amado? Em nome de Jesus. Senhor, acho que ele não vai falar. Pelo horário, não vai. Dá pra gente ir mais um pouquinho. Não? Não quero encerrar porque a gente terminava o sangue hoje. Mas vai dar. É mais comprido? Tá bom. Então, amanhã, amados, nós vamos abrir com a parte do sangue, aí depois nós vamos entrar no novo texto, no nova autoridade que Deus nos deu. Amém? A autoridade da graça, do perdão. Eu creio que as outras autoridades serão menos extensas, porque eu creio que esse é um fundamento muito forte que precisamos ter. Os outros eu creio que serão menores, para a gente poder encerrar até a semana que vem e começarmos, amém, a parte do casados, não casados. E eu creio que vai ser uma bênção para nós podermos guerrear. Em nome de Jesus, graças a Deus, o Senhor tem sido fiel. Mas vamos fazer uma oração? Vamos assumir aquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus, assumir os revestimentos da glória de Deus internamente, vamos assumir esse revestimento, porque é como um betume isso. Me lembro de Noé, ele betumou a arca por dentro e por fora. Há um betume por dentro que precisa ser passado. Betume é um piche grosso, é uma manifestação de um tipo de óleo, e nós precisamos desse revestimento por dentro de nós, e precisamos desse revestimento por fora de nós. O sangue de Jesus, ele faz uma obra por dentro, nos convencendo, porque é a vida de Deus, e faz uma obra por fora de nós, manifestando a doxa de Deus para aqueles que precisam saber quem somos diante do Senhor. Amém, amados? Vamos entrar nesse lugar agora. Em nome de Jesus, vamos pedir para Deus. Fale com Deus. O que é que está atrapalhando você hoje? É pensamento? É rejeição? Pés que não estão caminhando para a glória de Deus? Ou você não conseguiu, eu não consegui assumirmos ainda a identidade que Deus nos deu através daquilo que Ele derramou na cruz do Calvário, na sua morte? Vamos falar com Deus sobre isso. Vamos pedir para Deus. Onde estão as tuas vergonhas? Vai falando com Deus. Deus, eu quero fazer essa grande troca. Tem 7 grandes trocas que tu preparaste para mim. Eu quero fazer. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, te pedimos todo o cinturão da mentira que tem resistido a essas realidades espirituais, as quais o Senhor está trazendo com clareza, eu creio, com autoridade do alto, ó Rei, agora sobre cada um daqueles que estão ouvindo, Pai querido, eu lhe peço que todo o cinturão da mentira seja arrancado agora, em nome de Jesus, para que venhamos a absorver a realidade do sangue, que é a vida de Deus que é por nós. A realidade do sangue está, Senhor, sobre o suor nosso, a realidade do sangue, Senhor, está sobre a nossa vida, na barba, está sobre as costas feridas, está, Senhor, sobre a coroa de espinhos, ó Pai, está, Senhor, nas nossas mãos, nossos pés, o lado perfurado, Senhor, na barba ainda agora arrancado, tudo isso, Senhor, tu deixa para nós, e o poder de não ficar no inferno, clamando pelo escrito de dívida que Satanás teria contra ele, mas ele, inocente, pode falar o justo pelo injusto, e agora, Pai querido, as dores da rejeição podem ser totalmente vencidas, as dores, ó Pai querido, lancinantes do caminho de desonra, pés que corriam para o mal, tudo isso pode ser arrancado, ó Pai, das nossas vidas em nome de Jesus. Por isso queremos nos submeter à tua opinião. Vai visitando, papai, famílias inteiras que estão debaixo desse tipo de acusação, condenação da mentira, onde a tua palavra parece que não gera vida, porquanto há um bloqueio, Pai querido, que o adversário quer trazer da iniquidade, mas em nome de Jesus nós estamos quebrando essa força legal. Em nome de Jesus, ainda há um sangue a nosso favor, estamos apresentando o sacrifício da tarde, levantado diante de ti, para que ele nos justifique completamente, desde quando ele começou a transpirar ali o teu sangue, Pai querido, até a tua morte consumada na cruz. Onde ele pode dizer, está consumado. Paguei o preço, papai. Paguei todo o preço que precisava. Resgatei a alma deles. Transferi a minha realidade para eles. E agora é o teu espírito que vem. Pai querido, resgatando o meu sangue. E quando ele tem o meu sangue derramado, eles vão sendo arrancados das regiões abismais, das cadeias, dos sepulcros, das armadilhas das trevas, dos dentes malignos de Satanás e todas as suas artimanhas. Então, em nome de Jesus, nós entramos neste lugar e vamos arrancando famílias inteiras dessa mentira, dessa falácia de Satanás, como se o sangue de Jesus não tivesse poder. Há culturas, ó Pai querido, espalhado para que o sangue de Jesus perdeu valor. Mentira de Satanás. Nós confrontamos essa mentira agora nas regiões espirituais e dizemos a mentira e seja cancelado essa manifestação de trevas, esse pensamento maligno, essa fortaleza vai quebrando, ruindo debaixo do poder, na verdade, da palavra de Deus.
Em nome de Jesus, papai, nós clamamos, ei, carra, namanda. O recabachucou, toda fortaleza agora de resistência, Pai querido, da condenação, da rejeição, em nome de Jesus, começa a ser vencido agora. Toda fortaleza da rejeição agora seja quebrada, seja desestruturada. Toda manifestação da rejeição que fala para nós, fique aí, vá para fora. Em nome de Jesus, começa a ser quebrada. Em nome de Jesus, ó Rei da Glória, nós clamamos para que todo tipo de manifestação, ó Rei da Glória, em pensamento, onde os dominadores de mente vêm, dominadores de emoção vêm, dominadores de vontade vêm, para nos manter cativos, nós dizemos a nossa vontade está liberada no suor de Jesus Cristo. E a nossa mente está sendo totalmente lavada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não produziremos mais abrolhos e espinhos. Nós estaremos remidos e redimidos pelo sangue da cruz do Cordeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Andando, ok. Porque o Senhor é Deus. Tu fazes um caminho novo. Como tu diz na tua palavra, não vê se está saindo a luz. Um caminho novo, um caminho novo, um caminho novo. Para o teu povo, pautado no sangue da nova aliança. Da aliança com Cristo, Cristo vivo. Em nome de Jesus. Queremos um povo sarado, um povo saudável. Não estamos falando um povo perfeito, naquela perfeição hipócrita e religiosa. Estamos falando de um povo saudável, Senhor. Um povo que caminha, sim, na sua humanidade, mas humanidade resgatada. Em nome de Jesus, ó Rei da Glória, uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja militante das causas do Senhor. Tu és o Deus de toda a terra. Papai, em nome de Jesus, e houver qualquer tipo de manifestação de passar mal, em nome de Jesus, nós já atamos e encadilhamos e dizemos, fora, em nome de Jesus, fora, em nome de Jesus, e que toda resistência à tua palavra seja vencida e rompida, em o nome de Jesus. O Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, amanhã nós começaremos, não é? Meu esposo vai encerrar, em nome de Jesus, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse Aleluia. dia, pela manifestação do teu sangue a nosso favor, Sim, por esse recurso infalível que o Senhor deixou para nós. Muito sim, papai. obrigado pela tua misericórdia. Sim, meu Deus. Guarda o nosso dia, nos cobre com o teu sangue. Aos nossos afazeres agora, Pai, Sim. abençoa, dá entendimento, inteligência, graça, Sim. independência, sabedoria. Naquilo que se levantar, ó Pai amado, no nosso dia, que apliquemos esse sangue Sim. para que vençamos, ó Pai amado, o dia mau. Sim, meu Que o Deus. Senhor possa ter misericórdia de nós e que nós vivamos cada dia de verdade, bastando esse dia, que nós não fiquemos sofrendo pelo passado, Sim. nem pelo futuro, Sim. nem na depressão, nem na ansiedade, Sim. mas que nos estabeleçamos naquilo que o Senhor tem para nós Aleluia. hoje, vençamos o dia de hoje e estejamos, ó Pai amado, na Tua presença para avançarmos, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Amém. Amém e amém. Até amanhã. Deus abençoe. Em nome de Shalom. Jesus. Até amanhã. Shalom, shalom, irmã. Glória a Deus, irmã Lívia. Deus abençoe. Cláudia, glória a Deus. Shalom, shalom para todas. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Elaine, shalom, shalom. Aleluia.